Olá, conversa de peso de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento comportamental. Minha convidada veio direto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A filha do seu Jaime, da dona Isabel, é analista comportamental, especialista em Enneagrama e palestrante. Diretora nacional de instrução no Instituto Enneagrama Brasil e franqueada do Instituto Enneagrama na região metropolitana e Vale dos Sinos. Formou mais de 3.000 pessoas entre as mais de 70.000 pessoas formadas pelo Enneagrama. Hoje teremos uma conversa de peso com Heloísa Labres. Muito bem-vinda, Heloísa, para essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. De todo o coração, tenho uma enorme admiração por ti. Estava conversando com o Giovanni há pouco e falando dos rumos que a Vale TV está desenvolvendo e toda a história que já representa. Então, é uma honra de todo o coração estar aqui. Quanto tempo trabalhando com gente, cuidando de gente, desenvolvendo pessoas? Hein? Cuidando de gente, eu acho que quase que uma vida inteira. Porque cresci com a minha avó, uma matriarca poderosa que já cuidou dos irmãos e me ensinou a cuidar dos meus irmãos e depois, eu ajudei a criá-los, mas profissionalmente falando, desenvolvendo pessoas desde 2017, com o Instituto Enneagrama desde 2019. Então eu venho numa caminhada aí que já foi um chamado de família, sigo o caminho do meu pai, sigo as instruções da minha avó e amo muito o que faço. Por que o caminho do teu pai? Meu pai sempre foi meu mentor, sempre foi a pessoa de orientação para mim em toda a minha carreira. É a pessoa que me ensinou a vender. Com 12 anos ele já me parou numa porta e disse assim: você vai me ver vendendo aqui. Na época ele trabalhava com mapas de cidades. Sabe aqueles mapas que vinham os anúncios, você ganhava o mapa e ganhava os cartões? Então, com 12 anos ele me ensinou a vender. Ele trabalhava nessa área. E aí ele parou, entramos numa rua em Lajeado, Rua Júlio de Castilhos, a principal. Ele disse: você vai me escutar, você vai ver como eu ofereço e depois você vai fazer o mesmo na próxima empresa, tá bom? Tá bom. E desde aquele momento eu disse: nossa, eu quero ser igual meu pai. E aí, nas mudanças de carreira dele, ele foi se desenvolvendo, conheceu uma empresa de treinamentos internacional. Na época ele fez treinamento em 2009, com a Dale Carnegie, né? E aí ele foi... Que é uma escola fantástica. Que é uma escola fantástica. De pessoas e profissionais. Exato. Né? Ele começou ali, então em 2016, se eu não me engano, ele entrou na Dale Carnegie, eu fui seguindo os passos, entrei na Dale Carnegie também, e dentro da Dale Carnegie foi quando eu conheci o Instituto, como empresa, como negócio, que eu já havia conhecido em 2015 como aluna, mas depois eu conheci como negócio. E aí em 2019 eu migrei para o Instituto Enneagrama, ele seguiu com a Dale Carnegie ainda mais um tempinho. E vão 6 anos já, então. Já vão 6 anos. Mas isso não quer dizer abrir mão do que Dale Carnegie pregava, por exemplo. Nunca, jamais. São mais do que centenários. Jamais. Ainda falo e sou apaixonada pelo método, pelo processo. São conhecimentos complementares. Inclusive eu falo pro Jorge, né? E o próprio Jorge fala também, que é o meu sócio aqui na franquia. São os 2 treinamentos que todo mundo deveria fazer na vida. Dale Carnegie e Enneagrama. Porque é saber lidar com pessoas, encantar, conversar e entender os porquês dessas pessoas, gerar compaixão. Então, quando você entende de pessoas e como lidar com pessoas, você tem a matéria-prima para bons relacionamentos, bons negócios, boas criações de filhos, bons casamentos, boas amizades, tudo com redução de conflitos, com mais autoconfiança, enfim. Os 2 treinamentos são surpreendentes. Explica aí Enneagrama. Faz de conta que eu não sei absolutamente nada, sendo que o pouco que eu sei vem de ti, né? E de algumas pessoas que eu conheço que são encantadas por essa forma de se compreender, de compreender o outro, de utilizar isso, por exemplo, em processos nos seus negócios, de utilizar isso em relações comerciais, por exemplo. O Enneagrama começa que é um símbolo, né? Mas o Enneagrama da personalidade, que é o nosso treinamento mais conhecido, que foi o pioneiro da casa, né, do Instituto Enneagrama, ele fala sobre como entender os 9 diferentes tipos de comportamento humano. Que todo mundo tem o seu jeito. O Rodrigo tem o seu jeito, o Giovanni tem o jeito dele.
E intrinsecamente, quando você está no mercado de trabalho, comercialmente falando, gestor, você já vai identificando os estilos, os jeitos de cada um, até na tua família. Verdade. Você vai olhando e vai dizendo assim, tio tal tem esse jeito aqui, então para lidar com ele eu preciso fazer dessa forma. Então o Enneagrama ele traduz para você o porquê que a pessoa é dessa forma, por que eu sinto como eu sinto, por que a pessoa sente, age, pensa de determinada maneira. Então eu deixo de pessoalizar a atitude do outro, de achar que é contra mim. Mas principalmente, sabe aquela frase que todo mundo diz assim na tua infância? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Aí você vai lá, aí tem o tio Zé. Aí você vai e trata o tio Zé da mesma maneira que você acharia. O tio Zé não tem esse jeito, o tio Zé é da forma dele. E você trata ele da maneira como você gostaria e acaba sofrendo aí uma frustração na expectativa do relacionamento. A mesma coisa é com negócios, com vendas, com equipe. Então, quando eu entendo o comportamento da pessoa, o porquê dela, o como ela deve ser tratada, eu crio uma expectativa real e não mais uma projeção daquilo que eu gostaria. E aí eu me frustro menos, eu me estresso menos, eu tenho uma gestão emocional e um maior controle sobre as minhas habilidades e as minhas percepções e melhoro o meu tratamento com o outro. Eu faço com que o outro se sinta verdadeiramente respeitado pela sua individualidade e não mais querendo que ele seja como eu e aceite as coisas como eu aceitaria. Só isso, nossa, só essa virada de chave que foi o que me transformou com o Enneagrama quando eu fui aluna, só a partir daí eu já entendi tudo. Entendi o porquê das piadinhas do meu pai. Entendi o porquê das críticas um pouco mais afiadas da minha mãe. Entendi o porquê da forma do meu irmão de ser um pouco mais afastado da família e todo mundo achava que ele não gostava de ninguém. E ele era só mais na dele. Agora, por quê? Entender o porquê nosso e do outro é o que gera a transformação, a compaixão, a melhora nos relacionamentos, em tudo. Quando tu fala desse jeito, parece que é muito mais um conhecimento, uma sabedoria. É uma grande sabedoria. Isso vem de onde, de quando? Quando na história começa a se compreender, se falar sobre isso? Sendo que se fala disso muito pouco hoje em dia. Se fala muito pouco. Agora que está começando a surgir, a sair do tabu, a tal da inteligência emocional, graças a Daniel Goleman, né? Começou ali nos anos 90 a disseminar um pouco mais isso. E agora, com a atualização da normativa da NR1, está vindo muito mais à tona também para o mercado, né, de trabalho, o cuidado com a inteligência emocional, com a mente humana, né? Mas o Enneagrama em si, ele começa desde os gregos, sufis, o estudo do comportamento humano já na base da filosofia, já em Platão. Platão já analisava o homem em 3 diferentes formas e jeitos de ser. Então, a filosofia é a base de tudo isso. Eu achei que 9 diferentes jeitos de ser já nos reduzia muito. 3, então... Nossa, mas aí 3 grupões daí. Não dá para colocar o ser humano numa caixa. Então. É impossível. O ser humano é muito complexo. Mas daí como eu vou prever tudo isso? Como eu vou entender toda essa magnitude? Né? Mecanismos de defesa. Bom. E aí está o grande diferencial do Instituto Enneagrama. Nós olhamos para aquilo que o Naranjo, que é o pai moderno do Enneagrama, que nós dizemos assim, que foi um professor da faculdade de Stanford, que ele que disseminou e popularizou... Há mais de 50 anos atrás. Há mais de 50 anos atrás, disseminou e popularizou essa metodologia de análise comportamental. Né? Ele fez isso de uma forma e o Instituto Enneagrama olha para essa metodologia e diz assim, não, peraí, mas o ser humano não é só uma personalidade. Nós temos as 9 emoções em diferentes proporções. Então, quando você vai contabilizar as diferenças, as probabilidadades que poderia ter em um perfil pelo Instituto Enneagrama, e se a gente for analisar o que nós chamamos da árvore do Rodrigão, então se nós fôssemos analisar isso, seria mais de 549.879 possibilidades. Ei. Então, assim, pessoas como você, iguais a você no mundo, não tem. Porque além da sua estrutura comportamental, nós ainda vamos falar de valores,
de ética, de caráter, de gostos, de região na qual você se criou. Então não tem como dizer que tem alguém como você. Mas existe a reação. O mecanismo de defesa que formou o Rodrigo é o mesmo mecanismo de defesa que formou outras pessoas que têm a mesma ação e reação e desejo no mundo que o Rodrigo tem. E aí tem pessoas que têm a intenção, por exemplo, de status. Ser admirado e admirado pela sua performance. Tem outras pessoas que gostam muito de ser admirada pela credibilidade que tem. O que importa para eles é a segurança de todo dia. Tem outras pessoas que é pelo tanto que elas são corretas no mundo. Você já assistiu aquele filme O Pior Vizinho do Mundo? Tom Hanks. Com Tom Hanks. Maravilhoso esse filme, né? Excelente. Quem não assistiu ainda. Dá vontade de dar uns tapas do lado da orelha dele, mas é maravilhoso. Aí você analisa o comportamento dele nesse filme. É difícil de compreender ele. Né? É difícil, mas e quantas pessoas você já viu que são exigentes daquela mesma forma? Críticas, que mostram aí, apontam para os outros tudo aquilo que está errado e que precisa ser corrigido. Verdade. Então, não é só ele. Aquilo não é um filme, aquilo é realidade. Ele é meu vizinho também, quer dizer, poderia ser, não tô falando de poderia vizinho, ser. Não tão carrancudo que nem o dele. Mas não pode ser o seu contador dizendo para você que a sua nota fiscal não foi corrigida. Contadores assim, é isso? Entendi. Poderia ser a pessoa do supermercado, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai. E quanto mais próxima a pessoa é de mim, mais necessidade de eu compreender isso, lidar com ela da forma correta. Óbvio. Vai ser. E mais feliz serei eu também. Claro, porque aí você passa a entender que aquela atitude não é uma atitude que a pessoa tem intenção de te criticar. Entendi. E quando ela está criticando isso, você analisa pelo filme, né? Ele critica muito mais aos erros dele primeiro. É muito mais cruel com ele mesmo. É muito mais cruel com ele. Muito bem. Como é essa chegada ao Vale dos Sinos, hein? O que vocês estão enxergando, tramando, pensando? De que forma isso pode ser bom para mim, para outros empresários, para os colaboradores, para as pessoas que constroem junto com a gente uma comunidade empresarial? Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Heloísa Labres. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a trainer do Enneagrama, Heloísa Labres, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Ô Heloísa, te provocava antes de nós irmos para o intervalo, hein, né? Como está essa chegada do Enneagrama pela primeira vez com uma estruturação aqui no nosso Vale dos Sinos? Porto Alegre há muitos anos. Porto Alegre há muitos anos. Gente de todo o Rio Grande do Sul que vai até lá normalmente, Sim. Alguns encontros em company ou grupos fora de lá, mas prioritariamente lá, né? Prioritariamente lá. Como é essa chegada aí do Vale dos Sinos? O que vocês estão pensando para cá? Bom, primeiro que aqui no Vale dos Sinos foi uma questão de honra para o Jorge, né? Meu sócio, ele falou, não, agora como sócio e franqueado, aquilo que eu tive de benefícios na minha vida e nos meus negócios, eu quero levar para outros empresários e outras pessoas da região também. Eu disse, ok, começaremos então, vamos para a tua casa, dele, vamos para a minha casa. A intenção aqui, a nossa chegada, é uma chegada para disseminar
um conhecimento que eu sou até suspeita para falar, mas que os nossos alunos falam muito em sala, que o Enneagrama da personalidade deveria ter nas escolas. Essa é uma frase que nós escutamos com muita frequência. E já tive até alunos brigando comigo depois, dizendo o seguinte: eu deveria ter escutado isso quando eu era mais novo, e agora que vocês veem, como é que vocês não são mais conhecidos? Essa também é algo que eu já escutei de alunos. Então, é para agregar, é para transformar, é para gerar mais resultado, principalmente na vida do empresário, um olhar de que um CNPJ vale muito, mas o peso do estresse no CPF não vale mais do que no CNPJ. E aí todos os dias o empresário está com desafios de contratação, porque contrata, cria uma expectativa e aí não consegue desenvolver, ou retenção, né, de talentos. Depois que contratou, acaba levando, né, mais desafio e cada vez mais benefícios monetários por desafio de reter essas pessoas, desenvolver novas lideranças, processo sucessório, comunicação interna, engajamento de pessoas, clima organizacional. Não é só o empresário que sofre. Toda a equipe sofre quando não há entendimento entre pessoas e quando não há alinhamentos de porquês. O maior desafio hoje que eu observo nas empresas é que o colaborador ou a equipe ou o gestor está tentando comunicar algo e repete, e repete, e repete incansavelmente, e parece que ele está falando mandarim e ninguém está entendendo ele. E aí é uma indignação que a gente passa, né? Como empresários, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí o Enneagrama ele vem para mostrar as diferentes formas, as diferentes línguas, os diferentes óculos que as pessoas utilizam na vida. O meu porquê não é o mesmo porquê do meu colaborador, ou da minha RH, ou do meu vendedor. Ele tem o porquê dele, ele tem a forma de comunicação dele. Nós falávamos antes do filme O Pior Vizinho do Mundo. Ele tinha um porquê, ser correto, fazer as coisas com perfeição, um nível de perfeccionismo exagerado. Aí você vai e fala para uma pessoa assim: agora a gente vai mudar todo o nosso sistema aqui, a gente vai inovar, porque a inteligência artificial chegou, então a gente precisa acelerar os processos. Essa pessoa trava. Ele não vai compreender esse gestor. Para ele isso é um motivo de estresse. Então, como eu identifico isso? Para que eu não me estresse querendo acelerar a minha empresa, Sim. querendo inovar, e também não perca esse colaborador. Então, qual é a forma de comunicar com cada um? Hoje é mais importante que isso seja trabalhado na empresa, no RH, nas lideranças, na gestão maior da empresa. Onde é que tu sugeriria que as pessoas buscassem, primeiramente, começar esse desenvolvimento dentro do seu negócio? Sendo sincera e a partir dos meus valores, eu acredito muito no exemplo. Então, eu não tenho como querer que o meu colaborador aprenda e se desenvolva naquilo que eu não faço. Se eu não sou exemplo em algo, eu não tenho como levar isso à frente. Então, primeiro, eu preciso entender. Então, eu gestor, eu diretor, eu alta gestão, preciso entender desta ferramenta para poder multiplicar. E aí sim, depois a equipe, né? Depois eu vejo demais lideranças, depois eu falo em equipe operacional, mas primeiro é estratégico. A estratégia precisa entender a estratégia de comunicação interna. Perfeito. Então, níveis estratégicos e táticos e depois operacional. São diferentes cursos, né? São diferentes cursos. Quantos produtos são hoje? Hoje nós temos 4 produtos. O Enneagrama da Personalidade, que é o nosso carro-chefe, um produto de entrada, que é esse das diferentes personalidades. O Enneagrama começa ali. Ali eu aplico para qualquer coisa na minha vida. Para qualquer coisa na sua vida. Todos os nossos treinamentos têm essa abrangência, né? Porque todos vão alinhar comportamento humano. Mas o Enneagrama da Personalidade é o mais versátil deles. Aí nós vamos falar do Enneagrama Processual, que é a gestão de projetos e processos com o olhar humano. Porque um processo é lindo, maravilhoso, bem desenhado, que vai lá, desenha o processo, coloca ele na mesa, coloca no quadro, espalha o fluxograma e pensa assim, agora vai.
Só que aí não é cogitado, né? O fator humano. Quem são as pessoas e os desafios que elas vão ter comportamentais em relação a estes projetos ou processos e as etapas. Então, o fator humano acaba sendo um fator, né, que interrompe um processo de chegar no resultado necessário. Então, o Enneagrama processual também é a menina dos meus olhos, é o treinamento que eu sou mais apaixonada. Aí nós temos o Enneagrama corpo, que vai numa base mais profunda para fazer só tendo feito personalidade. Então, ele vai falar da base de formação infantil, né, junto com o olhar da psicanálise do William Reich, que foi um contemporâneo do Freud. Então, ele fala das 5 fases de desenvolvimento infantil. Então, ele é maravilhoso para quem tem filhos, para quem pretende ter filhos, mas para o adulto, como o meu corpo limita o meu desenvolvimento. Então, aonde no meu corpo eu tenho mais perda de energia, porque chega um momento que só olhar para a mente ou para as emoções, eu também vou estagnar meu desenvolvimento. Então, aí eu preciso olhar aonde o meu corpo pode contribuir também. Então, o Enneagrama Corpo vem para somar nessa área. E o Enneagrama Vendas, que é o bebê da casa, que é o nosso lançamento, que ele é totalmente disruptivo frente ao mercado de treinamento de vendas. Uou. Porque ele não trata técnica de vendas. Não é sobre isso. Se nós formos olhar hoje o mercado de consumo, você está o tempo inteiro sendo, né, o algoritmo de todas as redes sociais bombardeando tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você falou, que você tem interesse. Então, o algoritmo, a inteligência artificial, ela está o tempo inteiro moldada a te agradar. Aquilo que você quer, exatamente aquilo que você quer. E aí o vendedor bate na sua porta para te oferecer um produto, mas ele não está sabendo te ler dessa forma. Pode ser o mesmo produto. Se ele não souber aquilo que o algoritmo sabe sobre você, a venda dele já está 50% perdida. E não ganha como a gente olhava antes. Não, mas... E as pessoas ainda dão oportunidade pro vendedor, né? Elas ainda buscam o contato humano na compra. Mas aí quando elas buscam contato humano, o vendedor não me entende como o algoritmo me entende. Então é melhor eu comprar sozinho. Como é que compete com isso? Então, o vendedor hoje precisa aprender sobre o consumidor. Então, o nosso treinamento em vendas ensina sobre os diferentes perfis de consumidor. Então, o que ele busca, como ele busca, a forma de atendimento que mais agrada aquele consumidor, palavras-chave, até mesmo gatilhos mentais, técnicas de apresentação de produto. Oi, Luiz, tu é a pessoa que hoje no Brasil forma os formadores. Eu formo os formadores. Todo o Brasil. E estes produtos. Sim. Puxa vida. Sou essa responsável. É um peso gigante para uma empresa como essa. E tu vai estar aqui no nosso Vale dos Sinos, exatamente ajudando os nossos empresários, os nossos profissionais, ou as pessoas que tiverem simplesmente vontade de se conhecer um pouco melhor através do personalidade ou do corpo, né? Sim. No caso de tu falaste em psicanalistas, provavelmente, possivelmente, ele é para o público geral, né? Ele é para o público geral, mas o primeiro caminho tem que ser a personalidade. Antes disso, nem adianta falar. Mas antes de a pessoa pensar em fazer ele, ela precisa do personalidade, porque ele é muito mais profundo. Então precisa começar por ali. Os outros 3 não, né? Personalidade, vendas e processual, a pessoa pode fazer a qualquer momento, mas o corpo é um passo mais profundo. Como as pessoas chegam ao Enneagrama? Onde encontram, onde leem mais, onde acompanham o que vocês estão fazendo? Como acompanham o que vocês vão fazer aqui no Vale também? Podem acompanhar as nossas redes sociais. A nível nacional é Enneagrama BR, mas aqui é Enneagrama POA. Enneagrama POA. Essa é a nossa página no Instagram. Então, por ali vai acompanhar tudo, né? Ou pelo meu Instagram também, Elo Labres. Eu não sou tão boa assim em ficar publicando conteúdo, mas é muito melhor acompanhar o do Instituto mesmo, mas tem o meu também ali, que de vez em quando eu vou estar fazendo. Elo Labres. E, obviamente, né, vamos estar aqui sempre atuantes e podem nos chamar no WhatsApp, enfim, direto ali nos directs, LinkedIn,
Estamos em todas as redes. Vocês vão fazer uma série de atividades com empresários aqui da região. Vamos. Então vai estar muito presente aqui. Muito presente. Muito Aliás, presente. tem alguns embaixadores aqui da volta, né? Esse dia vocês vão apresentar também. Vamos. Umas pessoas muito conhecidas nós, grandes empresários, que se utilizam há muito tempo do Enneagrama, que estudaram, que conhecem, que o utilizam há bastante tempo. Exato. Estamos aí com o planejamento Bacana. de fazer um evento de lançamento, né? Trazer Legal. a marca, fazer uma parceria também com o CDL, com o próprio Sicredi, que já é nosso cliente em várias outras regiões. Então, sim, estamos entrando na humildade que é necessária, mas com um apoio muito forte de quem já é da região e já conhece. Muito bem, adorei conversar contigo. E eu contigo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Muito Vale TV. obrigada. Muito obrigada. Hoje uma conversa de peso com Heloísa Labres, no oferecimento de Sicredi, Mercado de Feiras e Eventos, Faculdade INH, Eloquer Fechaduras e Acessórios. Um convite. Continue com a programação da nossa Vale TV.